coloque de pé. Feche os teus olhos. Respira bem fundo. Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós estamos tendo de te agradecer. Que o Senhor continue falando em nosso meio, assim como o Senhor tem falado através dos cânticos, através, Senhor, de tudo que está acontecendo aqui, Deus. Que seja sim, Deus, as nossas atitudes e o nosso jeito de agir, Senhor, as nossas ações, Senhor, que falem muito mais do que 1000 palavras, Deus. É o que nós te pedimos. Que o Senhor fale conosco também através, Senhor, da tua palavra, Senhor, que é santa e imutável, Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido você a já abrir a sua Bíblia em Lucas 17. Versículo 11. Acredito que seja uma passagem bem conhecida. Amém? Todos acharam? A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. E ao vê-los, ele disse: vão mostrar-lhes aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhes disse: levante-se e vá, a tua fé te salvou. Amém? Glória a Deus. Jesus, ele operou muitos milagres. Se nós fôssemos enumerar na Bíblia, tem muitos que são citados e muitos que ele fala apenas, a Bíblia cita apenas que muitas pessoas foram curadas. Mas aqui nessa passagem está um dos milagres para mim mais espetaculares que foram feitos por Jesus. Porque de uma só vez, 10 leprosos foram curados. Em uma única vez, o poder libertador de Jesus, o poder restaurador, o poder salvador de Cristo, esteve sobre a vida e a oportunidade desses 10 leprosos. Falando sobre a lepra, para nós entendermos um pouquinho o que é lepra, porque isso não é tão comum nos dias de hoje. Essa doença ela é chamada de hanseníase. É uma doença infecto-contagiosa que é causada por uma bactéria. Está difícil de falar o nome. Mycobacterium leprae. Os sintomas dessa doença são sensação de formigamento, fisgadas ou dormência nas extremidades, manchas brancas ou avermelhadas, perda da sensibilidade ao calor, ao frio, à dor, ao toque, caroços e placas em qualquer região do corpo, diminuição da força muscular da pessoa e dificuldade até para ela segurar certos objetos. Você talvez já tenha ouvido falar sobre essa doença, ou ouvido até dizer que essa doença, ela decompõe as pessoas. As pessoas começam a ficar com seus membros decompostos, mas na verdade ocorre sim uma mutilação dessa doença. Por quê? Porque essa bactéria, ela gosta de estar nas zonas do corpo frias, ou como, por exemplo, o lóbulo da orelha, os joelhos, o cotovelo, mas também se instala nos nervos do corpo e também na pele. A hanseníase, ela afeta a pele, os olhos, os nervos, os órgãos internos, provoca muitas mutilações. E isso explica aquele estigma que acompanha essa doença, porque ela vai causando feridas na pele da pessoa, e como são lesões na base do nervo, a pessoa perde a sensibilidade, ela começa a perder os seus dedos, ela começa a perder tudo que é extremidade do corpo. E o interessante é que há relatos de pessoas, porque ela perde a sua sensibilidade,
que ela nem percebe quando ela quebra, por exemplo, a mão, ou não percebe quando está, por exemplo, fazendo uma comida e de repente encosta numa água que está fervendo, ou ela não tem essa sensibilidade, e por isso que essa mutilação ela começa a acontecer. A pessoa dorme, quando ela acorda, que ela percebe que o dedo está quebrado, porque ela não tem mais essa instrução do nervo para com a dor. Então ela não consegue mais sentir dor, ela perde totalmente a sensibilidade. Nos dias de hoje, há cura para essa doença. E essa cura ela é feita através do quê? De medicamentos e antibióticos. Mas na antiguidade, quando nós estamos falando aqui sobre uma doença que o próprio Deus pede para o povo ter algumas atitudes quando isso aparecesse, essa doença na antiguidade, ela era tão perigosa que ela podia dizimar nações inteiras, povos inteiros, e por isso Deus, diz para Moisés em Levíticos, ele diz o seguinte: quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto, ok? E gritará impuro, para que as pessoas pudessem saber que essa pessoa tinha essa doença. E quando ele estiver com essa doença, estará impuro, será separado e ficará fora do acampamento. Estamos entendendo mais ou menos o que se passa aqui, nessa questão onde Jesus está se aproximando aqui, e ele encontra com esse grupo, esse acampamento destes homens que estavam ali afastados, porque já era algo que havia sido colocado antigamente. E qualquer doença de pele na época, ela era tratada como uma lepra. O homem ele deveria se apresentar, ou a mulher que tinha essa doença, deveria se apresentar aonde? Ao sacerdote. E o sacerdote ia assim ver qual iria ser as decisões a serem tomadas quanto àquela pessoa. Para vocês terem uma ideia, os estudiosos médicos dizem que há sinais de múmias que apresentam lepra. Já tinham essa doença. Então muitos dizem que essa lepra pode ter vindo do Egito, e por isso Deus coloca esta ordem para que essa doença não se espalhe dentre o povo. E por outro lado, há também, veja só, isso nós falamos o que a doença causa. Então, se é uma doença, a minha tendência como ser humano é fazer o quê? Me afastar da pessoa, normal. Se você tem uma criança, a primeira coisa que você vai falar, olha, não vai ali porque é contagioso, cuidado. E se eu já tenho essa consciência e não quero pegar essa doença, porque se eu pegar, eu também vou ter que ir para o mesmo lugar, então a minha tendência é me separar, a minha tendência é isolar estas pessoas, porque essa doença também pode me pegar. Mas há também, veja que esses homens tinham o aspecto religioso também que os envolviam. Era vista pelo povo judeu, ou até por muitas pessoas, como um castigo divino sobre essas pessoas. Então aqueles homens, eles não estavam somente colocados de lado por causa da doença que era contagiosa, mas também porque na cabeça deles havia uma questão de uma punição divina, que também havia sobre aqueles homens. E, por exemplo, a Bíblia diz sobre Miriam, Arão, e Moisés. Miriam e Arão começaram ali com uma rincha familiar, porque Moisés ele era casado com o quê? Com um etíope. E ali eles começaram a ter uma desavença. E Deus vê que com quem ele usa, quem ele fala, é com Moisés. E ele vem cá. Sabe quando o pai chega e fala que vem cá? 6-3. 6-3 fizeram arte. Vem cá. Na verdade, Moisés não tinha feito, mas estava no meio da briga. E aí Deus pega e lança sobre a vida de Miriam uma maldição, que é a lepra. E tem um fato interessante que o próprio Arão chega e diz assim: por favor, meu Senhor, dizendo isso para Moisés, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique, olha como a doença era tratada, que a Miriam fique como um feto abortado, que sai do ventre de sua mãe com metade do corpo destruído. Olha a doença, como aqueles homens, eles acabavam, essa era a mentalidade. E outras vezes a Bíblia fala isso, por exemplo, Geazi, que era o servo de Eliseu,
também acabou tentando dar um jeitinho para ganhar ali um benefício, não é, de Naamã, também ficou com lepra. Uzias, o rei Uzias, que tentou lá colocar incenso, que não era para ele fazer, porque aquela era a função de sacerdote, mas como ele estava sendo um homem que, vamos dizer, estava prosperando muito, ele fez o que era reto ao Senhor, mas ele começou a achar que ele era a última bolachinha do pacote, e ele começou a pensar que ele era o bambambam, e ele podia oferecer no templo também. Ele podia acender incenso, e Deus castiga ele até o final da vida dele com lepra, e quem acaba comandando o governo é o próprio filho dele, que acaba tomando, e até o final da vida dele, então ele sofre. Então, olhando por esse aspecto, nós olhamos agora para esses 10 leprosos. E a Bíblia diz no versículo 11, que a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Samaria já era uma região que os próprios judeus não se davam com os samaritanos. E ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, mas a Bíblia diz que eles ficaram a certa distância. E os leprosos, eles começaram, porque eles estavam expulsos. Esses homens, imagina a cabeça deles, eles não tinham mais, os parentes não podiam ir até eles, porque se fossem podiam pegar doença. Não podiam trabalhar como uma pessoa normal. A vida que estes homens viveram era uma vida pobre, era uma vida difícil. Eles não podiam nem ir ao templo para adorar a Deus. Eles deveriam ficar fora da cidade, confinado àquela vida, ao olhar de julgar das pessoas, ao olhar de condenação e ao olhar de medo das pessoas por causa daqueles homens. Eles viviam uma vida de homens amaldiçoados por Deus e acabavam também sendo também amaldiçoados pelos homens. Veja que situação difícil que esses homens passavam. Podemos dizer que eram iguais zumbis, mortos, vivos. Pois todo mundo podia ver o estado deplorável daqueles homens. E você sabe que essa doença, ela atinge até a prega vocal da pessoa? E aqui nós vamos ver os detalhes, porque que Lucas ele dá esses detalhes tão interessantes. Essa infecção, ela afeta até o modo da pessoa falar. Agora você imagina que a Bíblia ela relata que esses homens estavam desesperados, eles gritavam o quê? Mestre, tem misericórdia de nós. Ninguém queria chegar perto. Por que a Bíblia manda cobrir? Fala que a parte inferior do rosto. Porque essa doença ela é transmitida através das partículas da saliva, da tosse, do ar. Então eles deveriam ficar descabelados, eles viviam como monstros. E esta é uma história, meus irmãos, que... Aí você vai me perguntar, mas por que você trouxe essa história e está falando disso hoje? Essa é uma história que eu poderia falar da bondade, da compaixão de Deus, da gentileza do Senhor, porque Ele é gentil. Eu poderia falar da história de misericórdia divina, do poder divino, de curar, de mudar vidas, de reverter situações das pessoas, porque a gente serve um Deus vivo. A gente serve a um Deus que Ele é capaz de fazer coisas sobrenaturais. Mas aqui fala de 10 homens que estavam numa situação desesperadora e que chegam diante de Deus e pedem algo para Jesus, e Jesus concede a eles aquilo. Eu também poderia falar de uma história de ingratidão, porque nós lemos até o final. 9 decidiram não voltar. Apenas um volta. Mas a história que mais me chama a atenção neste texto é sobre o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos hoje colocando o nosso coração em gratidão. A palavra-chave dessa pregação e o que Jesus mostra nesse texto é sobre um coração grato. Sermos gratos a Deus, coisa que isso hoje está em falta em muitos lugares, em muitos corações, em muitas vidas. Esses homens, eles dão um grito de desespero. E quem está na situação que eles estavam poderia sentir. Talvez a gente fala que pimenta nos olhos dos outros é o quê? Refresco. Para nós estarmos falando é muito interessante, porque nós estamos olhando para eles, mas a palavra de Deus diz que nós temos que entrar na palavra de Deus, na sua profundidade.
e entender o que estava acontecendo e tentar pelo menos viver um pouquinho na pele daqueles homens e o que eles estavam passando. E eles pedem para Deus o quê? Senhor, tem misericórdia de nós. Mesmo com a voz prejudicada, mestre. Engraçado, não é? Porque Lucas é um dos evangelistas, dos evangelhos que mais fala a palavra mestre. E ele aqui vem falando dessa autoridade, do reconhecimento da autoridade de Jesus. E estes homens, eles estão ali naquela situação, e eles veem em Jesus uma oportunidade do quê? De cura. Eles veem em Jesus a oportunidade de sair do quê? Daquela grande desilusão que era a vida deles, daquele grande problema que eles viviam, e uma oportunidade, talvez eles, na cabeça deles, nós não sabemos o que passava, mas a gente já tentou, já viu quando a pessoa fala, eu já tentei de tudo. Eu já corri para todos os lugares, eu já fui para todos os médicos, eu já fiz tudo o que eu pude fazer, mas não tenho mais o que fazer. Eu já esgotei todas as minhas possibilidades. Talvez aqueles homens falam, a gente já esgotou todas as possibilidades que a gente tinha. A possibilidade que nos resta agora é apenas gritar para esse homem que está passando aí. Porque a gente ouviu, e com certeza eles deveriam ter ouvido, sobre Jesus. Porque ninguém grita para alguém se você não sabe que alguma coisa aconteceu. São pessoas que, ao normal, dão um grito de desespero. E é muito comum, quando nós estamos passando por uma situação difícil, nós damos o nosso grito do quê? De desespero. Aí diz assim, no versículo 14, ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. A resposta e o milagre de Jesus. Vejam, para os 10 de uma vez, ele não falou, e ele não fez como ele fez com o outro leproso de Lucas 5, que ele chega, o leproso se ajoelha e ele toca no leproso. Uma coisa que não poderia ser feita, mas ali o que ele faz? Ele grita de longe e o que ele diz? Ele fala assim, vão mostrar-se a quem? Aos sacerdotes. Ele não falou, vocês estão curados. Veja que aqui é bem diferente. Ele não falou, vai, que vocês estão curados. E a Bíblia diz assim no versículo 14, enquanto eles iam, eles foram purificados. Jesus aqui, então, ele age diferente, mas Jesus não toca nestes homens, e ele fala assim, olha, vão lá e vão fazer o que está escrito. O que está escrito quando você tem lepra? Quando uma pessoa tinha lepra, o que era para fazer? O que ela tinha que ir? Se apresentar ao... Se eles estavam ali apartados do povo, é porque provavelmente eles já tinham feito isso. E aí chega um homem, que na verdade eles ouviram falar que ele cura, e por sinal tinham fé nele, acreditaram que ele podia curar. E ele diz o seguinte, olha, vão e se apresente ao sacerdote. A gente quer curar, agora você está mandando a gente ir lá apresentar para o sacerdote? E eles com uma atitude de fé, de acreditar, porque o desespero leva a isso. Presta atenção que a mensagem ela fala sobre desespero. E eles vão até esse sacerdote então se mostrar. Mas na lei dizia que quem tinha lepra deveria se mostrar ao sacerdote, e o sacerdote separaria essa pessoa, por 7 dias ela ficaria, e ela voltaria no 7º dia, e se o sacerdote ainda tivesse dúvida, mandaria que essa pessoa voltasse novamente, ficaria mais 7 dias. Era um processo demorado, não era um processo rápido para ser averiguado, porque quando se constava alguma coisa, alguma mancha, tinha que ter certeza que aquela mancha não ia progredir, se ela ia retroceder, se era lepra ou se não era lepra. Mas a Bíblia diz que enquanto eles iam, eles foram purificados, e Jesus manda exatamente eles para onde? Olha, vão lá se mostrar, vai para os inspetores, vai lá para o inspetor de saúde. Vai lá para o inspetor se mostrar e ver o que ele fala de você. O que ele acha que você está. Olha a autoridade de Jesus mandando ir para os próprios homens que dariam o juízo sobre a vida daqueles. Se eles não tivessem curado, se tivesse com alguma mancha ou se tivesse com alguma coisa. E aí eles vão até o sacerdote. E repare que aqui é muito rápido. A Bíblia não fala que eles ficaram alguns dias. A Bíblia não diz que eles ficaram por lá algum tempo. A Bíblia diz que eles se apresentaram aos sacerdotes, e um deles, ele viu que ele estava curado. Olha que lindo.
Ele vê que ele está curado e ele faz o quê? Ele volta para Deus o quê? Louvando e agradecendo a Deus em alta voz. Para o sacerdote pegar e mandar aquele homem de volta, o sacerdote tinha que ter certeza que estava tudo limpo. Nós estávamos falando de homens que provavelmente foram eles que condenaram aqueles homens. E para eles falarem assim, olha, eu estou vendo uma manchinha ali, eu acho que você deve ficar 7 dias. Aqui a Bíblia diz que eles foram limpos. Não havia, já imaginou chegar na frente dos inspetores e eles falarem, você está limpo, você não tem absolutamente nada. 10 homens chegam na frente de sacerdotes, e quem realiza um milagre desse é somente Deus pode realizar. E os sacerdotes tinham essa consciência. E eles voltam, então o homem volta ali, voltando pelo caminho, louvando a Deus. Imagina agora a cabeça daquele homem, o que ele vivia. Vejam que é um só que volta. Mas você imagina a cabeça desse um homem, vamos falar desse um homem. Não sabemos quantos anos ele estava assim, não sabemos por quanto tempo a vida dele estava daquele jeito, não sabemos quais eram os problemas físicos que ele apresentava e qual era o estágio da doença na vida dele. Mas uma coisa é certa, que ele teve certeza que ele estava limpo, o sacerdote teve certeza que ele estava limpo, e ele voltava agora, com certeza, processando na cabeça dele o seguinte, estou limpo, estou curado, minha situação foi resolvida. Gente, imagina, se põe na condição daquele homem, eu tô livre, eu não tenho mais aquele peso, gente, eu estou com pele de bebê, porque se Deus faz essa obra, minha pele é de bebê. E eu vou ver minha família, eu vou poder trabalhar. E ele começa então, na sua compreensão e na sua mente, pensar, puxa, eu fui curado sim. Esse homem me curou, e dos outros 9, nenhum volta. Mas esse homem, ele volta, e ele fez 3 coisas. Versículo 15, você tem a sua Bíblia, veja aí. A primeira coisa que o versículo 15 diz, ele voltou louvando a Deus em... Por que Lucas quer pôr? Ele voltou a plenos pulmões. Porque o que a doença faz? Arrebenta com a pessoa. Arrebenta com a prega vocal da pessoa. E diz que ele voltou louvando a Deus em alta voz. Deus havia não só restaurado a pele, mas Deus havia restaurado aquele homem por completo. E, versículo 16, prostrou-se aos pés de Jesus. Esse é Deus. A Ele eu rendo a honra e a glória. Ele não só me curou, mas Ele fez algo diferente na minha vida. Ele me tocou de uma forma diferente, Ele fez algo sem pôr a mão em mim, Ele apenas me mandou, e eu pelo caminho senti que algo diferente aconteceu. O versículo 16, e ele lhe agradeceu, uma gratidão verdadeira. Mas uma pergunta tinha que ser feita aqui, não tinha? Jesus falou assim para ele, o que? Aonde? Não foram purificados 10 homens? Onde estão os outros 9? Há resposta para essa pergunta? Há resposta? Não há resposta. Eu não sei se aqueles homens, talvez eles falaram assim, porque o normal de uma pessoa que era curada, segundo a tradição judaica, ela deveria voltar e levar uma oferta de gratidão a Deus. Talvez aqueles homens, eles até pensaram, olha, vamos levar uma oferta de gratidão ao templo. Vamos levar uma oferta de gratidão a Deus. Mas reparem numa coisa, onde estava Deus? Quem era Deus? Era Jesus.
Exatamente dessa mesma forma, muitas pessoas hoje acham que vindo na igreja, muitas vezes, acham que fazendo o que eles fazem, acham que servindo a Deus da forma que eles servem, eles estão sendo gratos a Deus. Esses homens provavelmente também tenham pensado nisso. O sacerdote deve ter falado, vamos adorar a Deus. Aonde é que eles estavam indo? No templo para adorar a Deus. Mas aonde é que Deus estava? Aqueles homens não voltaram nem para dizer obrigado. Valeu, brother. Valeu, Jesus. Nem para dizer, porque é normal, uma pessoa me fez o bem, ou pelo menos voltar e dizer para ela, obrigado. Mas reparem que nem isso, e Jesus ele termina dizendo que aquele homem, que não era nem da própria terra, ele volta, ele era um samaritano, ele volta o quê? Agradecendo a Deus. Essa é a razão da nossa gratidão. Porque nós servimos a um Deus que é vivo. E que muitas vezes não trabalha da forma como nós pensamos. No dia 9 de agosto, numa terça-feira, nós fomos para o hospital. Confesso com muita dor no meu coração. Se você perguntar para mim, você estava agoniado? Estava. Você estava preocupado? Estava. Foi difícil? Foi. Cada expressão, cada coisa que acontecia, cada problema que ia passando naquele hospital, não era fácil, gente. Quando eu olho para esse homem, ele voltando para Jesus e dizendo assim, Senhor, obrigado, Senhor. Meus irmãos, quando a gente vê um filho da gente, quando a gente vê certas situações acontecendo na nossa vida, a única coisa que a gente pode fazer muitas vezes é mesmo dizer, Deus, obrigado, Senhor. Não foi do jeito que eu quis, Senhor, porque eu não queria que a minha filha fosse cortada. Eu não queria. Não queria que ela tivesse que sofrer. Eu também. Ela não é minha filha. Mas é uma pessoa que eu tenho aprendido a amar. Uma família que eu tenho aprendido a amar. Como todos vocês. Deus, às vezes, ele não trabalha das formas e se fosse contar para vocês tudo o que aconteceu, eu acredito que tinha sido já um processo de Deus, como a Sandra falou mesmo, desde o louvor, desde cada reunião que a gente teve, que a gente batia papo, que conversava, que falava com o Roy. Quando eu entrei na sala um dia, o Du estava lá falando para o Roy, e deu um exemplo da vida dele. Gente, Deus já estava operando, usando o Eduardo, usando minha vida, usando um abraço de um irmão, usando outros irmãos. Presta atenção como Deus ele trabalha, porque se eu tivesse que falar aqui uma palavra e concluindo, todos esses homens, eles tiveram apenas uma bênção, foram curados. Mas este segundo homem, ele teve duas. Porque quando ele voltou, o próprio Jesus diz para ele, levanta, porque a sua fé te salvou. Todos os outros ganharam apenas um presente de Deus. Mas aquele homem ouve do próprio mestre, do próprio Jesus. Não importa o que acontece. E essa semana eu fiquei pensando muitas coisas assim, enquanto eu preparava a palavra, o louvor. Às 14h, quando nós já estávamos, acho que foi quase 11:50, não era? Nós estávamos meio agoniados, aquele Basil não tocava, porque tinha um Basil que iria tocar quando ela estivesse saindo da cirurgia, que já era para a gente se dirigir para o local. E aquele Basil não tocava, eu confesso, depois do 12:30, a minha oração era, Senhor, acalma, e a gente trocava ideia de tudo, a gente falou de tudo que era coisa. A gente falou para a gente tentar distrair, para a gente tentar ver se o tempo passava rápido, porque as horas não passam, existem momentos na nossa vida que as horas não passam. E aí a hora que eu falei, Roy, vai lá ver, pergunta para a mulher se a gente pode descer, de repente a gente pode saber de alguma coisa, porque eu vi que a agonia começava a tomar conta, já era praticamente quase 1h e pouco, já mais do que era previsto. E nós somos seres humanos, mas nós confiamos em Deus.
Que grande dilema. Mas uma realidade. E aí, na hora que o Roy levanta, que ele volta, que eu falei para ele, vamos descer, o Basil toca. Gente, eu olho para isso aqui, eu vou ser bem sincero para vocês, eu olho para esse texto, foi o texto que eu vi. Foi quando eu vi a Sandra, de repente, que ela viu a filha dela, que ela voltou. Gente, vocês precisavam ver, olhar a cara da mãe, a cara do pai, parecia um bobo. Eu vi minha filha. Está viva, ela está bem. Mas e se de repente não tivesse acontecido tudo isso que aconteceu? Havia uma grande diferença nas nossas vidas naquele lugar, porque eu vi tanta gente problemática naquelas... Foi ou não foi? Gente que você sai de lá e você fala, meu Deus, existe gente, ela vai fazer uma cirurgia dela só vai ajudar, sei lá se vai ajudar, porque a situação da menina era complicada, a outra 13 cirurgias. E se eu olhava e falava, será? Então eu imagino como é que estava antes. Mas havia uma grande diferença, e há uma grande diferença daquele que serve e o que não serve a Deus. Porque o que serve a Deus olha para estas coisas e tem a sua confiança onde? No Senhor, em Deus. E hoje, esse culto, essa palavra, estas músicas, tudo que aconteceu, é cumprindo o que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz exatamente o que esse homem, esse leproso, ele fez. Ele voltou agradecendo a Deus e Jesus pergunta, mas cadê os outros? Quantas bênçãos nós recebemos? Quantas bênçãos do Senhor nós recebemos? E hoje nós estamos aqui diante de Deus, falando muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor tem feito. E agradecendo a Deus, não só por isso, mas agradecendo a Deus pela vida de cada um, por cada oração. Agradecendo a vida por cada um que se empenhou e entendeu o sofrimento de uma família e de alguma forma colocou o seu coração naquilo, visitando, levando uma comida, cuidando da filha, visitando, indo na casa, vendo o que precisava, estendendo a mão, dando um abraço, chorando junto. O meu agradecimento a Deus não é somente pela cura do que Deus está fazendo na vida da Ariana, não, porque eu sei que a mão dele está operando. Mas o meu agradecimento a Deus é por tudo que Ele tem feito. Porque se nós fôssemos nomear e numerar todas as coisas que Ele faz, Ele é perfeito. O mover dele é perfeito. A forma que Ele trabalha é perfeita. A gente aqui não vê da forma que Ele vê. E se me perguntassem hoje, por que isso aconteceu com ela? Eu daria uma resposta que também foi dada para Jesus, sem sombra de dúvida, para que o nome de Deus fosse glorificado. Porque eu não tenho certeza que essa cirurgia, como Deus preparou, tudo que tem acontecido, o nome do Senhor tem sido glorificado. E eu quero encerrar terminando, eu abri o culto com o Salmo 91. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 91. No final do Salmo 91 há uma parte que é recitada para nós. 91, 14 e 16. Que diz o seguinte: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece, o versículo 14 aos 16, 91, 14, porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome, Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra, vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei o quê? A minha salvação. E eu quero encerrar esse culto com uma música que não foi o que ela escolheu, mas foi a música que Deus colocou